Com a idade de 17 anos, Newton se perguntou por que uma maçã cai da macieira e a lua não cai sobre a Terra. Pensava-se naquele tempo que os objetos sobre a Terra, como as maçãs, não seguiam as mesmas leis dos corpos celestes. Comparar o movimento da Lua e de uma maçã, pensar que poderiam existir leis físicas universais sobre a Terra, como nos céus, era uma verdadeira revolução. Antigamente, a física era dominada pelo pensamento de Aristóteles. Cada objeto tinha o seu próprio lugar, e se fosse movido, ele faria o possível para voltar à posição inicial. Tudo que nos rodeia procura seu equilíbrio natural. Uma maçã tende a cair, uma vez que esta é a sua natureza. A Lua gira em torno da Terra porque esta é a sua natureza. Compreender a queda dos objetos não é coisa fácil. Aliás, os heróis de desenho animado têm alguns problemas com a verdadeira física. A primeira lei da física dos desenhos animados é enunciada assim: todo corpo suspendido no espaço fica imóvel até o momento em que ele percebe a situação. Segundo um desenhista de Walt Disney, os desenhos animados seguem a lei da física a menos que o contrário seja mais engraçado. Newton imagina a lei da gravitação universal. Dois corpos se atraem com uma força proporcional a cada uma das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. De onde vem essa força de atração? Como explicá-la? Como compreender que dois objetos a milhares de quilômetros podem se atrair instantaneamente? Aí está um mistério que não será explicado em parte senão mais tarde por Einstein. Todos os objetos, por exemplo, uma maçã ou a Lua, são atraídos pela Terra. É a força da gravidade, o peso, que se aplica a tudo que nos cerca. Uma outra grande ideia de Newton é que as forças modificam as velocidades. Quando uma velocidade muda, diz-se que o objeto foi acelerado. Então imaginemos uma maçã abstrata que não seja submetida a nenhuma outra força que não seja seu peso. Na vizinhança de uma macieira, a gravidade é aproximadamente constante. No momento em que a maçã se desprende, sua velocidade é nula. Mas a força da gravidade age e modifica a velocidade. A maçã vai aumentando a velocidade e toca o chão. Newton vai mais longe. Nos explica como calcular uma trajetória conhecendo as forças. Uma bola rola sobre um plano. O que vai lhe acontecer? Nada. Ela vai continuar rolando a velocidade constante. Esta afirmação que se encontra nos livros de física é certamente verdadeira, mas ela não corresponde à nossa prática cotidiana.
a bola de bilhar irá finalmente parar. As forças de atrito vão atrasando a bola. Mas esqueçamos estas forças. Quando a bola está em contato com o solo, ele reage e impõe uma força de reação oposta à da gravidade, que impede a bola de penetrar na terra. De modo que a força final que atua é nula. Se não houvesse esta força, não haveria modificação da velocidade e a velocidade seria constante. É o que acabamos de ver. Quando o solo permite, a bola é submetida a esta força da gravidade, seu peso, que modifica a velocidade e não há mais o solo para contrabalançar o peso. Newton exprime isso tudo por uma das fórmulas mais importantes da física. F igual ma. F é a força, m a massa do objeto e a aceleração. A aceleração é a taxa na qual a velocidade varia, dito de outra forma, a derivada da velocidade. Na nossa situação, a força da gravidade é constante, dirigida para baixo. Por isso que a aceleração é constante, dirigida para baixo. É então que o vetor velocidade aumenta a cada segundo de um vetor constante. Veja a trajetória. Uma parábola. Se conhecem as forças que são aplicadas a um sistema, se conhece a aceleração. Igualmente, se conhecem a posição inicial e a velocidade inicial, pode-se então prever o futuro do movimento. Assim, se escolhem bem as condições iniciais, podem-se obter movimentos incríveis. Uma condição inicial não é somente uma posição inicial, mas igualmente uma velocidade inicial. Veja aqui. 3 planetas menos o Sol seguem 3 trajetórias fechadas. O movimento é periódico. Aqui é mais interessante. Os 3 planetas possuem a mesma trajetória. E aqui, os 3 planetas giram igualmente sobre uma mesma trajetória em forma de 8. Falamos de coreografia planetária. Tais coreografias exigem habilidade. É preciso focalizar bem como no bilhar para atingir tais caminhos. Se alterarem um pouco as condições iniciais, catratas, a bela coreografia se torna um verdadeiro caos. De fato, por que a Lua não cai sobre a Terra uma vez que ela é atraída pela Terra como uma maçã? A resposta de Newton é surpreendente. Ela cai. Se observa o que se passa na vizinhança da Terra, a força da gravidade não é constante. Ela é sempre dirigida para o centro da Terra e é cada vez mais fraca à medida que se afasta do centro da Terra. A Lua é atraída pela Terra pela força gravitacional que altera sua trajetória. Mas como isso se compõe com uma rotação, ela está em queda sem jamais atingir seu fim. Se a Lua não estivesse submetida a nenhuma força, ela continuaria seu caminho em linha reta, fingindo não conhecer a Terra.
Tomemos então uma lua fictícia a 384 mil quilômetros da Terra e soltemo-la. Ela cai? Segunda tentativa. Soltemos a mesma lua, mas com uma pequena velocidade inicial horizontal. A trajetória é um pouco desviada, mas não evitamos a catástrofe. Uma velocidade maior e a Lua toca a Terra de raspão e continua em volta dela periodicamente. Uma velocidade maior ainda e a Lua roda segundo uma órbita circular, como o que se passa um pouco na realidade. Uma velocidade maior ainda e adeus, Lua. Mas você pode bem imaginar que para estudar o Sistema Solar, com seus 8 planetas principais e seus milhares de objetos secundários, todos interagindo, para descrever uma condição inicial, é preciso dar muitas posições e muitas velocidades. E você pode imaginar todos os dados necessários para descrever o movimento da atmosfera e de suas inúmeras moléculas. Estudar a trajetória de um campo de vetores que depende de um número grande de variáveis. Eis o grande desafio que nos deixou o grande Newton.